Opa, seja bem-vindo ao curso de formatação de computadores. Meu nome é Davi, eu sou o técnico que vai te guiar até as próximas aulas aqui desse curso que foi disponibilizado para você de forma gratuita, para você entender um pouco desse mercado de formatação, de como funciona a formatação, te introduzir nesse nicho de mercado e também fazer com que você seja um técnico, um cara com excelência no que faz, um cara de elite, realmente um cara que faça acontecer no quesito da formatação de computadores. E a minha missão aqui é te ajudar nessas 4 aulas do início da formatação, desde a introdução da formatação, como você vai ver nessa aula aqui, até a finalização de todo um processo de formatação, ok? Então você vai me acompanhar aqui, eu vou te acompanhar também, você como meu aluno, vai interagir junto comigo nesse curso de formatação. Aqui nessa área você vê que é um campo personalizado online para você interagir com outros alunos também da área. Aqui abaixo tem alguns comentários, tem alguns botões para você compartilhar esse curso de formatação de computadores para que você possa até inspirar alguém ou alguém que possa te ajudar nesse mercado. Enfim, seja qual for a tua área, o que você queira fazer para com formatação. Alguma coisa de interessante, de algum interesse com formatação, você há de ter tido para estar aqui, ok? E para isso, esse curso ele serve tanto para quem está começando no mercado e quer ganhar dinheiro com isso, ou para quem quer formatar o próprio computador de uso pessoal, ou para quem quer formatar vários computadores de empresas, ou mesmo tem vários computadores e precisa formatar, precisa fazer uma limpeza, precisa reinstalar um Windows, precisa dar uma atualizada, está travando. Mas o meu foco vai ser no negócio, tá? No negócio de formatação, no negócio para que você ganhe dinheiro e consiga uma renda extra com isso, uma vez que você pode sim ganhar dinheiro com formatação e não é nada difícil, tá? Tanto o processo de formatação quanto ganhar dinheiro com formatação. O mercado de formatação está cada vez maior, melhor, que alguns acreditam que estavam caindo, mas não está, pelo simples motivo de que os computadores pessoais para uso de internet e seja lá o que for, esses sim podem estar sendo substituídos para os celulares, mas os computadores de empresa, os computadores corporativos, os computadores de médicos, advogados, supermercados, esses serão insubstituíveis e o mercado de formatação pode atuar aí, nessas áreas, entendeu? Então você pode atuar na área de empresas e conseguir fazer manutenção para 10, 20, 30, 50 computadores com as ferramentas certas, ok? Então, uma formatação aí varia muito da região do Brasil, mas as formatações que eu ensino, que são as formatações de verdade, as formatações que fazem a diferença, as formatações do início ao fim, desde como veio de fábrica o computador, formatação realmente bem feita, essas vão te cobrar aí uns R$120 mais ou menos para ser feitas. Você pode ganhar R$120 por formatação, ok? Em algumas regiões mais pobres do Brasil pode baixar aí de até R$70, vai de 70 a 120. Em algumas regiões de alguns bairros mais nobres podem chegar a R$200 para atender a uma clientela mais elitizada, ok? Isso não significa que você vai ter que de cara começar a cobrar isso. Depende muito da região em que você está, mas você pode sim chegar nesse patamar. E eu vou te ensinar aqui como chegar nesse patamar e qual ferramenta principal você vai utilizar. Toda profissão, por assim dizer, tem ferramentas. O médico não é um médico sem seu bisturi, um advogado não é advogado sem seus documentos do Word, seus processos, o engenheiro não é um engenheiro sem seus cálculos, e por aí vai. E na formatação, o técnico de informática não é diferente, ele necessita de ferramentas e eu vou te mostrar quais ferramentas são essas e qual a principal ferramenta que vai te permitir formatar qualquer computador em até 15 minutos no máximo, mas o processo de formatação são 10 minutos, mais uns 5 minutinhos para te fazer alguns ajustes. Eu não estou falando qualquer formatação não, uma formatação realmente de elite, uma formatação realmente boa, que dure e que deixe o computador tinindo. Bom, para começar eu preciso te contar um pouco da minha história, quem sou eu, né? Mas isso é bem breve. Eu me considero técnico de informática desde que eu nasci praticamente, quando meu pai tinha uma antiga loja de informática de computadores, ali na época de 1996 até 2000, isso na cidade de Campo Grande. Depois ele veio para Curitiba e desceu para o litoral do Paraná e reabriu aqui por volta de 2005, 2006. E aí até 2013 mais ou menos
eu fiquei trabalhando com ele nessa época, aprendendo muito sobre manutenção de computadores. Com muita curiosidade comecei a aprender a formatação e entrei nesse mercado. Hoje me considero aí tem empresa que atende nesse ramo. Ok? Então eu quero te ajudar nesse processo com computadores e com tecnologia de forma geral, para você se familiarizar um pouco comigo aqui. Também vou ficar feliz que você se identifique nos comentários e deixe aí um pouco da tua história, o que te fez chegar aqui, qual o seu desejo nesse momento, se você quer formatar computador, se você quer ganhar dinheiro com isso, enfim, deixa nos comentários aí que eu vou ler a sua história, a gente vai poder ter uma interação online, é uma interação que eu possa conhecer, é claro, aí os meus alunos desse curso de formatação. Vamos começar para a introdução da formatação. Essa é a parte que eu diria a mais importante de todo o curso. É claro que tem muitos que vão direto para a prática, veem direto vídeos no YouTube no qual vê lá um processo de formatação meio chulo, vai direto e faz direto, mas o mais importante de tudo é você entender um pouco da teoria, do processo por trás da formatação, o porquê é necessário e principalmente como funciona como um todo. Porque daí, entendendo essa teoria, entendendo essa parte, digamos assim, o backstage da formatação, a parte que ninguém vê da formatação, que ninguém fala, você vai conseguir compreender muito mais posteriormente. Você vai conseguir, com qualquer ferramenta, entender como você vai ajudar, como você vai melhorar naquele processo e como aquele processo pode mudar e você não vai desaprender com a atualização do processo. Como, por exemplo, a atualização de vários Windows. A atualização do Windows 7 para o Windows 8, para o Windows 10. Vamos supor que surja um Windows novo. O processo, a raiz é a mesma. Então eu quero te ensinar aqui, nessa primeira aula, a raiz, o backstage da formatação, a parte teórica, para a gente seguir nas próximas aulas já para a prática. Então presta bastante atenção no que eu vou te explicar a partir de agora, na parte introdutória no nosso curso de formatação de computadores. Eu vou fazer um desenho aqui e você vai ver esse desenho rapidinho, olha só. Mágica acontece, né? Eu fiz aqui um breve desenho de uma linha do tempo de como é o processo de inicialização do computador. Então todo computador, inclusive até celular, ele tem isso daqui, tá? Ele tem essa parte por trás que ninguém vê. Você vê que, ainda bem que eu tô fazendo curso de formatação, não tô fazendo curso de desenho e nem de caligrafia, né? Porque senão realmente vocês estariam em maus lençóis, dizendo aí como algumas novelas dizem, né? Mas ignora a parte do desenho e da caligrafia, eu vou te dizer aqui os processos de formatação. Eu vou ler o que está escrito no caso aqui: post, boot, carregamento, que não deu para escrever tudo, e o Windows, no caso o sistema operacional, que nesse caso eu vou exemplificar com o Windows, mas nos Macs e no Linux aqui vai também mudar o sistema operacional. Vamos clarear primeiro o que daqui para cá e depois eu faço essa parte de lá para cá. Bom, primeiro explicando o que é o Windows e porque ele é e qual a função dele no seu computador. Ele é o sistema operacional, é como se fosse a sua bancada de trabalho. Imagina que você compra uma mesa, mas essa mesa não está nem esculpida, não tem nada, tá tudo, não tem uma toalha, não tem uma mesa de trabalho, tá toda rústica, não tem uma ponta, as pontas são quadradas, todas felpudas, sem nenhuma otimização, digamos assim, para o teu trabalho. Isso seria um computador sem Windows. O computador precisa de um Windows, uma área de trabalho legal para você poder trabalhar e colocar as coisas em cima dessa mesa, que seriam os programas. Colocar lá o seu Word, o Office, o Google Chrome para poder acessar a internet, jogos, enfim, seja lá o que for que você queira colocar no seu Windows. No computador não é diferente, ok? O computador precisa do sistema operacional e esse sistema operacional ele vem de fábrica com o computador, só que ele pode ser alterado a qualquer momento. Se o seu computador nunca foi formatado, ele pode sim ser formatado. E é aqui onde está a bagunça. Pensa numa mesa de um escritório de contabilidade bagunçado. Pensa que bagunça, zona, teia de aranha, rato correndo pelo chão, barata. Isso é o que você tem que imaginar que seja o seu Windows, caso você nunca tenha formatado o computador. A partir de 1 ano e meio, um ano e meio, um computador sem formatar, ele já está capengando. Por quê? Porque essa área de trabalho em que você está utilizando ele, ela fica muito carregada, ela fica com pega-vírus, o Windows junta muitos arquivos inúteis que você não vê, que arquivos de cache, arquivos de internet, que só de você acessar a internet ele baixa, você faz muitos downloads, às vezes instala aplicativos desnecessários, os mesmos aplicativos eles vão atualizando com o tempo e vão criando alguns bugs no sistema, e isso com o tempo é normal trazer a lentidão, trazer o lixo. Só de você usar o Windows uma semana,
dependendo do jeito que se usa, ele já está travando. Isso é muito comum. Por isso que é necessário fazer uma limpeza. Essa limpeza, existem sim alguns softwares que fazem, softwares bons inclusive, que eu vou te indicar. Entretanto, nos casos mais extremos em que precisam fazer uma formatação, você precisa tirar os seus arquivos daqui, né, fazer o famoso backup, e aí reinstalar, digamos assim, o Windows com seus arquivos originais para poder fazer com que o computador volte a funcionar em perfeito estado. Você já notou em telefones Android como com o passar dos anos, com o passar dos tempos, eles começam a travar? Bom, não é diferente, é a mesma coisa. O sistema operacional Android, como já disse, é um sistema operacional. E ele com o tempo acontece a mesma coisa com o Windows. Começa a carregar os aplicativos, a memória do celular enche, ele vai atualizando, começa a travar. Também é necessário fazer a formatação em celulares Android. Entretanto, esse não é o tema desse curso, mas posteriormente pode vir a ser, porque também dá para fazer. Seria aí um passo um pouco diferente, porque o objetivo é outro. O nosso caso aqui são computadores para empresas e computadores pessoais. Então, agora explicado essa função do Windows e por que a necessidade da formatação, vou explicar a parte principal que vai fazer com que você formate daqui para frente. Bom, vindo daqui para cá, Post, Boot, carregamento e Windows. Bom, a tela de Post é uma tela que você não vê no computador, ou se vê muito rápido. Eu vou te mostrar na prática o que é essa tela. Essa é a primeira tela inicial do computador que ele liga, quando você liga ele aparece. Ou nem aparece nos casos mais atuais, como notebooks mais atuais, nem aparecer, a tela de Post não aparece. Que é uma tela em que antigamente aparecia várias configurações assim do Windows, apareciam umas letrinhas pretas, e aí carregava um pouquinho, e aí começava o carregamento. Antigamente o Windows XP, pegava assim um negocinho no meio, depois carregou o Windows 7, um negocinho que vai girando, né? O Post é o quê? É o que identifica, digamos assim, a tela de Post é a tela que identifica que o computador está ligado, faz um ligamento geral do equipamento, ele te traz os dados, mostra os dados na tela, no caso dessa tela de Post. No caso, eu vou te mostrar umas telas mais antigas para você ver como ela era, porque hoje em dia é muito difícil você ver, para você ver várias opções que o computador te dá. Inclusive, é nessa tela de Post que ele vai te dizer quais opções de boot você quer usar. Você quer usar de boot, tá? Que é a próxima opção. Então essa tela ela é importante que você saiba, conheça essa tela de Post para poder dar o boot, tá? Partindo para o boot, depois que você vai do Post, o Post te dá, na verdade, o Post te dá as opções de entrar no setup do computador e também te dá a opção de selecionar o boot. O que é o setup? O setup é onde você vai fazer as configurações para como inicializar esse computador. Configurações gerais do computador, data e hora, configurações avançadas de hardware, e eu vou te mostrar certinho nas aulas seguintes. Vou entrar dentro de um setup de um computador e também as opções de boot. As opções de boot você pode fazer direto na tela de Post ou ainda dentro do próprio setup. O que é o boot? O boot é escolher por qual dispositivo, por exemplo, o computador ligou. Vamos supor que você tem 2 HDs no mesmo computador, ou você tem um HD e um pendrive plugado, ou você tem um HD e um CD ligado no computador. Em ambos os discos de armazenamento, podem haver sistemas operacionais diferentes. Então você pode instalar o Windows num HD, Linux no outro, ou você pode ter uma imagem do Windows num HD, pode ter um pendrive num outro, que você precisa dizer para o computador com qual desses discos de armazenamento você quer que o computador ligue. Você quer que o computador inicie. Ligar ele já está ligado, na verdade, você quer que o computador inicie. Então o boot nada mais é do que é a decisão do que você quer que ele inicie. Vamos supor que você tem um Windows 7, você tem 2 HDs, tá? Fazer assim 2 HDzinhos. E aí, um tem o Windows 7 e o outro tem o Windows 10. E o boot nada mais é do que você fazer com que o computador escolha qual você quer que inicie, tá? Qual você quer que ele apresente para você. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, tá? É apenas um por computador. E nesse caso é muito importante que você entenda isso daqui. Para quê? Para quando eu te ensinar na hora da formatação, você vai precisar tirar o boot do HD e ligar o boot através de um pendrive, tá? Através de um pendrive você vai dar boot, tá? E aí o teu HD tecnicamente estaria desligado, por assim dizer, ele não estaria ligado no Windows. Então, depois do Post, o teu computador, ele detecta com qual boot ele quer dar, qual disco rígido que ele quer ligar. Por exemplo, o seu Windows ele está instalado no seu HD. E aí o boot decide, não, aqui vou iniciar desse HD. Mas você configura o boot, entendeu? Você pode configurar o boot para iniciar sempre com o Windows 10, para iniciar com o Windows 7 ou para iniciar com o pendrive.
entendeu? Ou para sempre iniciar com pendrive, seja lá como for a sua decisão de boot. Depois que você dá o boot, ele vai para o carregamento do sistema operacional, que é aquela tela do Windows carregando. Quando você já está nesse momento, você já carrega e abre o Windows. Isso daqui é o que nós vemos por trás da formatação, que acontece tudo no computador, que a gente nem, em alguns casos, nem se dá conta do que acontece, só vê lá que o Windows iniciou. Em muitos casos pensa que o computador já veio daquele jeito, não tem como mudar. Não, tem sim, o computador é muito mais do que isso. Inclusive, é isso que eu vou mostrar aqui. Bom, tendo entendido isso daqui é o que eu mais queria mostrar pra você, que é a parte backstage, a parte por trás da formatação, que raramente você vai entender, digamos assim. É claro, eu expliquei pra você de uma forma tecnicamente resumida, mas o que você precisa saber para aprender a formatar, tá? Eu não te dei muitas informações sobre cada uma, você pode se aprofundar em cada uma dessas opções aqui, em cada uma dessas telas do seu computador, mas eu quero ser bem pontual, bem objetivo nesse curso, tá? Não quero que os vídeos fiquem mega longos para deixar o negócio massivo para você. Você entendendo isso aqui é muito mais do que suficiente para poder formatar um computador com excelência. Mas é preciso entender e não vai ser nos vídeos do YouTube, em outros cursos, em outros lugares que você vai entender, você vai ter acesso a esse tipo de informação, ok? Por isso eu tô aqui explicando para você. Tudo bem? Então, entendido até aí? Bom, gente, então essa aula termina por aqui com essa introdução maravilhosa ao curso, com já um conteúdo bem importante para você, introdutório importante para você entender. Desculpe aí a parte, você vai se acostumando com os meus desenhos. Eu também vou para a tela do computador nas próximas aulas te mostrar como tudo isso funciona e, é claro, mostrar a formatação na prática. Fico por aqui com essa aula. Deixe seus comentários dizendo aí o que você achou, se você gostou do conteúdo, se você tem alguma coisa mais importante para dizer aí para mim, para os outros alunos, referente a essa informação. E, é claro, suas dúvidas, no qual eu vou estar aí ajudando a responder também, tá? Referente a esse assunto aqui, assuntos que são das próximas aulas. Espere as próximas aulas para daí ver os vídeos e começar a entender e responder essas dúvidas em vídeo. Então você vai perguntar, tá, mas como é que instala o Windows? Pô, eu vou te dizer no próximo vídeo, então não precisa perguntar agora aqui. Depois do final do curso, digamos assim, se teve alguma coisa no qual você não ficou claro, ainda dentro desse assunto aqui, alguma coisa não ficou claro, deixa sua dúvida dentro do assunto de cada aula. Compartilhe com seus amigos, tem alguns links aí que vai te ajudar. E eu aguardo você na próxima aula, que está inclusive aqui nessa página. Você já pode ir para lá e acessar e assistir essas 4 aulas importantíssimas. Ou então, deixe para um dia que você tiver mais tempo, mas não deixe de assisti-las. Eu vou também te mandar por e-mail alguns conteúdos, então acesse seu e-mail e siga firme nessa caminhada, beleza? Um abraço e até a próxima aula.